Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, irmãos, nesse nosso momento de reflexão da semana, eu quero falar da nossa conclusão da série de estudos acerca dos dias da criação. Tivemos aí 7 semanas, mais ou menos, em que nós abordamos extraímos princípios bíblicos de cada um dos dias da criação, fazendo assim uma leitura aos dias da criação em que nós abordamos. Nós vimos que no primeiro dia, em que Deus criou a luz, aprendemos sobre a grandeza e o propósito de Deus na criação, a Trindade envolvida na criação, o Espírito Santo resolvendo o caos na terra e Deus dominando as trevas. No segundo dia, onde Deus criou os céus, nós aprendemos sobre a água como representação de Deus e de sua palavra, porque nesse dia o Senhor fez separação entre as águas, e as águas ficaram acima e abaixo do firmamento. No terceiro dia, em que Deus criou terra, mares, plantas e árvores, os oceanos, os continentes, aprendemos sobre vida e frutificação, o Deus que dá vida, e o Deus que frutifica. No quarto dia, em que Deus criou o sol, a lua e as estrelas, aprendemos sobre o governo de Deus. No quinto dia, Deus criou os seres humanos e aves e aprendemos sobre a abundância de Deus. E no sexto dia, Deus criou animais terrestres e o homem. E também aprendemos sobre o interesse de Deus no homem, em ter criado o homem. Então, queridos, esses foram os princípios, lições espirituais, morais que extraímos de cada um dos dias da criação. E agora nós estamos a concluir nessa série de estudos com o 7º dia da criação. O 7º dia da criação, e o texto em que está registrado a conclusão da criação é Gênesis capítulo 2, versículos do 1 ao 3, onde diz: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados ou concluídos, e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, amados, aqui está o registro da conclusão da obra de Deus. Deus, em 6 dias, criou os céus e a terra, tudo quanto existe, e no 7º dia ele descansou, ele cessou da sua obra. Antes, irmãos, eu quero falar sobre esses dias da criação, numa questão que envolve muita polêmica, muita discussão, sobre os dias da criação, se foram de 24 horas, outros defendem que foram dias de período de tempo, de bilhões de anos, de milhões de anos até. Mas, irmãos, eu prefiro acreditar nos dias de 24 horas. Eu creio que se o Senhor quisesse ter feito em um só momento, em um só segundo, ele teria feito. Mas o registro bíblico do capítulo 1 de Gênesis parece nos levar a essa conclusão de que dos dias de 24 horas, pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Por quê, irmãos? Pelo menos três fundamentos eu encontro, Primeiro, as expressões tarde e manhã, que aparecem no capítulo 1 de Gênesis, e nos versículos 5, 8, 13, 19, 23 e 31, indicam um dia de 24 horas. Ou seja, para cada dia, Moisés escreveu: e foi a tarde e a manhã, o dia 1º, e foi a tarde e a manhã, o dia 2º, até o 6º dia. Então, não tem sentido tarde e manhã se não for para um período de 24 horas. Não tem sentido. Tarde e manhã se encaixa melhor nesse período e não numa era de tempo de milhões de bilhões de anos.
tá? Um outro motivo, uma outra fundamentação é de que a fotossíntese, que é o processo em que a energia solar é capturada e as moléculas orgânicas são produzidas, né, pelas plantas, não seria possível sem a luz do sol por um período bem mais extenso. Isto porque, irmãos, Deus cria as árvores e as plantas no terceiro dia, e no quarto dia é que vai aparecer o sol. Então, se o dia ali de Gênesis não foi de 24 horas, do capítulo 1 de Gênesis, não foi de 24 horas, então, e de milhões e bilhões de anos, essas árvores sem o sol não tinha como produzir a fotossíntese. Elas certamente morreriam, pelo menos cientificamente falando, né? Certamente elas morreriam sem um sol para produzir a fotossíntese. Que as plantas elas capturam, né, a energia solar e produzem esse material orgânico para a sua sobrevivência. Então não tinha como passar milhões de anos sem um sol. Certamente não haveria vida nas plantas. Cabe melhor num dia de 24 horas. Deus produziu as plantas no terceiro dia e no dia seguinte ele forma o sol e para justamente ajudar no processo da fotossíntese. E por fim, o descanso de Deus no sétimo dia não faria sentido por muitos anos. Ou seja, diz o texto que no sétimo dia o Senhor descansou a sua obra. Se não foi em dia de 24 horas, então Deus passou milhões e milhões de anos descansando da sua obra, tá? Embora, irmãos, eu admito, né, de que a palavra hebraica para dia também significa também um período além de 24 horas, né? Porque Moisés escreve no capítulo 2 de Gênesis que fala no dia em que Deus criou os céus e a terra. Então esse dia aí, claro, não vai ser de 24 horas porque está falando do período total da criação, que já seria mais de 6 dias, né? Nesse sentido. Palavra hebraica para dia, tanto significa 24 horas, como um período acima de 24 horas, ou como a luz do dia, o período diurno do dia, tá? Então, meus amados, o princípio bíblico que eu quero compartilhar, irmãos, convosco aqui sobre o sétimo dia da criação é o princípio do repouso, do descanso. Não esse descanso físico, mas o repouso eterno da igreja, do povo de Deus na eternidade com o Senhor. A palavra descanso, aqui nos originais, no hebraico, aparece como Shavat. Gênesis 2, 2 e 3, aparece ali, né, no texto, onde diz: e abençoou Deus o dia sétimo. Sétimo aqui é Shevii, que é sétimo, tá? E o santificou, porque nele descansou, ou seja, nele Shavat, de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, a palavra para descanso ali, que é Shavat, que vai justamente fundamentar a observação do sábado para o povo de Israel. E ela vai ser um dos 10 mandamentos. A guarda do sábado, a observação do sábado, a obrigatoriedade em guardar o sábado para o povo de Israel vai ser um dos 10 mandamentos. Vai fazer parte do decálogo, da lei moral de Deus. E o que é que fundamenta? O que é que fundamenta justamente a guarda do sábado? Moisés escreve que porque Deus descansou da sua obra no sétimo dia, no sábado. Então, da mesma forma que Deus trabalhou os 6 dias da criação e descansou, cessou, né, repousou da sua obra,
o povo de Israel também deveria seguir esse princípio, esse conceito. Ou seja, trabalharia os 6 dias da semana e no 7º dia cessaria, acabava a sua obra para dedicar-se ao Senhor. Obviamente para o descanso do seu corpo, como uma folga, tá? Para o povo descansava de sua labuta, de seu labor durante toda a semana. Então, o que está em pauta aí, irmãos, o que está evidente aí é o princípio do repouso, da cessação do trabalho. E isso, justamente também no Novo Testamento, a palavra descanso aparece como sabatismos, lá em Hebreus capítulo 4, tá? Lá em Hebreus capítulo 4 aparece como sabatismos. E, amados irmãos, esse sábado que foi como uma ordenança para o povo de Israel no Antigo Testamento, essa guarda do sábado, ela não está imposta sobre a igreja. A igreja, ela não tem a obrigatoriedade de guardar o sábado, embora algumas, o façam. Mas não há esse mandamento, essa ordem no Novo Testamento para que a igreja guarde o sábado. Por que nós não guardamos o sábado? Eu, pelo menos, destaco 3 motivos, e existem outros tantos. Primeiro, porque o sábado não é ratificado na Nova Aliança. Ou seja, enquanto que o sábado faz parte da Nova Aliança, fazia parte da aliança entre Deus e Israel, na Nova Aliança, estabelecida por Cristo ali na cruz do Calvário, por meio do seu sangue, o sábado não aparece como critério para guardar, para a observação dessa aliança, da aliança de Deus com o seu povo. Não aparece. Você não vê, por exemplo, nós vemos dos 10 mandamentos que aparecem como obrigatoriedade para o povo de Israel, do decálogo lá no Antigo Testamento para Israel, 9 deles são descritos, são ratificados no Novo Testamento, mas a guarda do sábado não aparece. Não aparece nem Jesus nem os apóstolos ordenando à igreja que guardasse o sábado, que a igreja seria obrigada a guardar o sábado, assim como era para o povo de Israel. Não aparece. Um outro motivo pelo qual não guardamos o sábado é que o sábado no Novo Testamento não é normativo, mas descritivo. O sábado não aparece no Novo Testamento como uma norma, como uma regra, como um mandamento, mas apenas como descrição de um texto, ou seja, de uma narrativa. Por exemplo, Jesus vai falar que Jesus foi acusado de não guardar o sábado. E Jesus disse: olha, está aqui quem é maior do que o sábado. E outra vez ele vai dizer que o sábado foi feito para o homem, e não o homem que foi feito para o sábado. Então, havia essa leitura errada dos fariseus, dos religiosos de Israel na época de Cristo com relação à guarda do sábado. E por fim, o sábado, ele é símbolo do repouso eterno. Nós não guardamos o sábado porque sábado, ele é símbolo, ele simboliza, ele aponta para o descanso eterno da igreja. Como? Se nós lermos, irmãos, lá no livro de Hebreus, capítulo 4, dos versículos 1 ao 9, nesse contexto, vai aparecer as expressões descansar ou repousar, descanso ou repouso. Vai aparecer pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai aparecer pelo menos 8 vezes a palavra descanso ou repouso. Hebreus 4, do 1 ao 9. Vai aparecer pelo menos 8 vezes. Dessas 8 vezes, a palavra descanso aparece no termo grego katapausis. Katapausis, que significa descanso, aparece 7 vezes. 7 vezes. Mas no versículo 9, a palavra repouso aparece aqui no texto. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Essa palavra repouso não é catapausis, mas é sabatismos. Olha que coisa interessante, irmãos.
que é que eu estou querendo dizer? O escritor aos Hebreus, quando escreve do versículo 1 ao 9 do capítulo 4, a palavra catapauses aparece 7 vezes. Catapauses aparece 7 vezes, que significa descanso. Mas a palavra repouso ou descanso, no versículo 9, não é catapauses, mas sim sabatismos. Ou seja, resta ainda um repouso, um sabatismos para o povo de Deus. Então a ideia aqui, irmãos, é que, vamos lá, do mesmo modo que Deus descansou da sua obra, depois de ter trabalhado os 6 dias, e no 7º dia ele cessa, finaliza a sua obra. Descanso aí não tem nada a ver com a questão do cansaço físico, porque Deus não cansa, não se fadiga, né? Mas isso é uma linguagem humana para que a gente possa compreender melhor as coisas de Deus. Aqui, da mesma forma que Deus descansou no 7º dia, cessou da sua obra, assim a igreja, depois de passar esse tempo de labuta, esse tempo de sofrimento, esse tempo de trabalho aqui na terra, ela vai descansar no 7º dia, nos sabatismos, no repouso eterno. Então a igreja não guarda o sábado de 24 horas, literalmente, porque ela espera a chegada desses sabatismos, a chegada desse repouso eterno, que vai acontecer quando Cristo vier arrebatar a sua igreja, na vinda de Cristo. Então o princípio, irmãos, que quero compartilhar convosco aqui do 7º dia da criação é o princípio do repouso eterno, do descanso eterno. Então há uma promessa para nós, para a igreja. Hebreus 4:9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Resta ainda um sabatismo, um sábado para o povo de Deus. Não é o sábado de 24 horas, mas é um sábado eterno. É um sábado com Cristo. Eis o porquê da igreja não guardar o sábado. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, estamos aqui passando por uma temporada, período de labuta, de trabalho, de sofrimento, de angústia, de aflição. Mas o dia do descanso está chegando. O dia do nosso repouso eterno está chegando, glória a Deus. Que é esse sabatismos, que é esse sábado. Então, o princípio que norteou a guarda do sábado para o decálogo, não é? Do mandamento do sábado no decálogo, qual foi o princípio que norteou o descanso de Deus no 7º dia? Esse mesmo princípio, ele norteia, fundamenta o repouso eterno da igreja. Mais uma vez repito, assim como Deus descansou da sua obra no 7º dia, depois de ter trabalhado 6 dias da criação, a igreja, depois desses dias aqui na terra, aí são dias de tempos, né, que só Deus sabe, vai chegar o sábado, o 7º dia, que é o repouso eterno, que é o descanso eterno, com Cristo Jesus na eternidade. Amados irmãos, essa promessa está sobre nós e a qualquer momento isso pode se cumprir. Tudo está mostrando aí. Olha para Israel, olha o que está acontecendo com Israel. Olha o cumprimento das profecias, da palavra do Senhor. Esse repouso está perto de chegar, quando o Senhor raiar nas nuvens e nos arrebatar para si mesmos, para que onde Ele esteja, nós estejamos também. Fiquemos, irmãos, com essa palavra, fiquemos com essa promessa, sabendo que aquele que prometeu é fiel em cumprir. Ele é fiel, Ele vai cumprir. Então, fundamente-se, escore-se, não é? Esteja convencido de que essa promessa do Senhor vai ser cumprida. E em breve Ele enxugará de todos os olhos todas as lágrimas, em nome de Jesus. E aqui eu quero deixar os meus agradecimentos ao Senhor, irmãos, que nos deu esse privilégio de compartilharmos esses princípios, essas lições espirituais. E também aqueles que tiveram a coragem, né, guardaram um tempo para assistir os vídeos. Que a graça do Senhor esteja sobre todos nós, irmãos, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.